Evangelho de João, capítulo 6, diz assim: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Verso 2, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus, tendo se assentado, começou ali a ensinar o povo com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Erguendo Jesus os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, perguntou aos discípulos: onde compraremos pão para lhes dar de comer? E um de seus discípulos, chamado Filipe, disse: Senhor, 200 denários não bastariam para cada um receber um bocado. Mas André, irmão de Simão Pedro, disse: tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus então pediu que o povo se assentasse, pois havia muita relva naquele lugar, e se assentaram no número de quase 5.000 homens. E tendo tomado o pão e os peixes e dado graça, repartiu entre eles igualmente os peixes e pães quanto queriam. E depois de todos comerem e se fartarem, pediu aos discípulos que recolhessem os pedaços que sobraram. E recolheram 12 cestos com os pães que sobraram. Amigos, o que é que esse milagre sinal nos ensina? Algumas lições que nós podemos tirar daqui. Primeiro, no Evangelho de João, Jesus, ele é colocado como aquele que é o segundo Moisés, mas maior do que Moisés. Nós vamos ao longo da semana dar mais detalhes disso. Moisés é o grande profeta, libertador do povo do Antigo Testamento. E não tem como não fazermos o paralelo que Moisés deu o maná, o pão no deserto, para que o povo comesse, o pão que caía do céu, o alimento que caía do céu. E Jesus, como o profeta que havia de vir ao mundo, ele agora entrega o pão, mas Jesus diz que é maior do que Moisés, porque se Moisés entregou um pão que as pessoas tinham fome no outro dia, Jesus diz: eu sou o pão da vida, e quem comer da minha carne e beber do meu sangue nunca mais terá fome, nem sede. Jesus vem para dar vida eterna. Ele é o pão espiritual. Então o Evangelho de João nos apresenta Jesus aqui como alguém maior do que Moisés, mas como o profeta que havia de vir ao mundo, que fornece o pão da vida. Não tem como nos esquecermos desse paralelo. Mas eu gostaria de trazer a sua mente para uma outra lição que esse milagre sinal nos ensina. Porque a Bíblia ela vai abrindo várias portas espirituais para nós. E à medida que nós vamos entrando, mais e mais lições vão surgindo. A primeira lição que eu gostaria de destacar do milagre é o altruísmo do menino. Ele poderia egoisticamente ficar com o pão e o peixinho só para ele. Daria só para ele, tinha mais de 5.000 homens ali, então poderíamos dizer que tinha entre mulheres e crianças, mais homens, quem sabe 15.000, pelo menos. Agora notem o altruísmo desse menino. Ao invés de reter só para ele, ele entrega para Jesus. Se ele guardasse os 2 peixinhos, os 5 pães, só para ele, 5 pães e 2 peixes nas mãos dele, seriam apenas 5 pães e 2 peixes. Mas 5 pães e 2 peixes nas mãos certas, nas mãos de Jesus, se tornaram um milagre. Você entendeu? Se você reter o que você tem só para você, se você reter 5 pães e 2 peixes na sua mão, serão apenas 5 pães e 2 peixes. Mas se você entregar para Jesus o que você tem, pode ser um milagre, se tornou um dos maiores milagres. Você retendo a sua vida só para você, será apenas uma vida. Mas você entregando a vida nas mãos de Jesus, não será apenas uma vida, será um milagre. Responde para mim. Você quer viver uma vida ou quer viver um milagre? Eu escolhi viver um milagre. Então, não retenha para você. A outra lição que eu gostaria de destacar aqui, é curioso que quando o menino entrega nas mãos de Jesus e ele multiplica, faz pão e peixe para a multidão, sobraram 12 cestos cheios de pães, cheinhos de pães. E quantos cestos de peixe sobraram? Olha aí na sua Bíblia, João capítulo 6. Quantos sobraram de peixes? Achou? Nenhum. Por quê? Jesus tinha o poder de multiplicar pão, mas nem tanto peixe? Tinha. Mas por que não sobra peixe, Ronaldo? Porque Jesus está pregando à beira do mar da Galileia. As pessoas que estão ouvindo são pescadores, e tem uma coisa que eles têm o tempo todo, é peixe. Quando tudo faltava, eles tinham peixe de manhã, peixe no almoço, peixe na janta, peixe à tarde, sopa de peixe, doce de peixe. Eles estavam enjoados de peixe. Peixe eles tinham. É por isso até que eu entendo que o menino tinha mais pães do que peixes. Peixe eles tinham o tempo todo, já enjoava. Por que sobra pão, mas não sobra peixe? Porque pão eles não tinham o tempo todo, mas peixe eles tinham. Você entendeu?
Qual é o milagre que você está precisando? Se estiver sobrando na sua vida, se você puder ir atrás, peixe não vai sobrar. Mas se você não tem como conquistá-lo, pão vai sobrar. Deus faz um milagre do seu tamanho. Estou falando para alguém que precisa de um milagre? Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Você quer viver apenas uma vida ou quer viver um milagre? Pense nisso.